você ainda não sabe como é o Pai. Você está olhando para mim, está convivendo comigo, está perto de mim. Jesus tinha os 12, né, os discípulos, e dentro dos discípulos ainda outros que eram mais próximos. Eram pessoas que caminhavam com ele o tempo todo. E ele fala, como é que você não sabe como é o Pai? Olha para mim. Se você não crê, pelo menos veja que as obras são iguais, que eu faço o que ele faz, que assim como ele é, eu sou, que as mesmas atitudes que ele teria, eu tenho. E aí ele termina dizendo das obras iguais e diz que a gente precisa fazer coisas maiores do que ele fez. Que aquele que crê nele vai fazer não só o que ele fez, o que ele faria, mas vai fazer coisas maiores ainda. Isso aqui nos coloca numa posição tão perto de Jesus, tão igual a Jesus. A Bíblia nos fala que nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus. Jesus é o quê? Filho de Deus. Jesus é sim o primogênito. Jesus é sim aquele que foi o primeiro, mas o primeiro de muitos. Porque nós vamos fazer obras maiores do que Jesus fez? Porque hoje, ao invés de ter um Jesus, nós temos vários. Amém? Só que nós precisamos o quê? Ser como ele é. Nós precisamos fazer da forma com que ele faria. Nós precisamos nos portar, agir como ele agia. Fala em uma palavra. O que era Jesus? Quem era Jesus? O que vem na sua mente? O tempo que ele passou aqui na terra, quando a gente lê sobre Jesus, o que era Jesus? Quem era ele? Amor. Quem mais? Paixão. Salvador. Mansidão. Esperança. Que curava. Jesus, quantos milagres Jesus fez. Eu vejo em Jesus muita compaixão, amor, e aquela pessoa que estava pronta para o outro, para servir ao outro, para cuidar do outro, para socorrer ao outro. A vida de Jesus estava tudo bem. Ele não tinha falta, ele não tinha dificuldades de crer, ele já conhecia quem era o Pai, mas ele veio para nos ensinar de que nós devemos crer, conhecer o Pai e levar o Pai às outras pessoas, né? Falar do amor de Deus, cuidar das pessoas, zelar pelas pessoas, se importar. Ô palavrinha difícil hoje, né? Se importar, você olhar para o lado e se importar com quem está do seu lado. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade para isso, né? Outras menos, até no convívio. Eu sou uma pessoa que às vezes eu entro no mercado, saio do mercado e nem vi quem estava lá, porque eu estou tão ali focado na minha que eu nem... Né? Já tem pessoas que não, que já conversa com a moça do caixa, que conversa com o outro, que dá bom dia para o segurança, que bate papo, que é político, né? Tem pessoas que têm mais habilidade. Eu não tenho, mas eu procuro no meu coração ter essa habilidade de me importar com as pessoas, de querer o bem das pessoas, de querer cuidar das pessoas, de querer ser o socorro bem presente na vida de alguém. Isso é ser Jesus, isso é ser como ele. Né? E eu separei uma história para a gente ler hoje, que fala um pouquinho de uma situação bem curta que aconteceu com Jesus. Se a gente for pegar os evangelhos, tem tanta história. Às vezes você pega um capítulo, num capítulo você passa por 3, 4 histórias de Jesus, e aquilo que vai contando, que vai falando. Eu nunca tive o desejo de ir para Jerusalém, para Israel, para lugares assim. Mas eu tenho acompanhado um canal no YouTube de viagem e tem um pessoal que está lá. Gente, é algo sobrenatural. Você lê a passagem, depois você vê a imagem do lugar, de como era, você estudar coisas da época. Quando fala da figueira, saber como é aquela figueira, o porquê, os motivos das coisas. É tão gostoso você entender essa parte histórica. Eu não sou muito fã de história. Quem é, acho que consegue mergulhar nisso um pouco melhor. Mas entender o contexto, entender o que acontecia, saber onde era. E quando você lê os evangelhos, você se vê naquele lugar, naquela situação, saber dos costumes, do que acontecia. E esse desejo tem começado a arder no meu coração, porque é tão gostoso você ler a Bíblia e você conseguir se enxergar, imaginar Jesus fazendo aquilo, tentar se reportar para o lugar e ver o que estava acontecendo. E os evangelhos, eles estão cheios dessas histórias, e como isso nos abençoa. E você vai ver que muitas vezes se repete, né? Você já leu uma passagem e de repente tem ela lá em Mateus, aí você vai para Marcos,
tem também, você vai para Lucas, vai também. Cada uma tem uma riqueza de detalhes diferente, e isso vai acrescentando coisas a nós e nos faz discernir o que Jesus quis nos ensinar. Você consegue entender que o que tem aqui na Bíblia não é para deixar ela mais grossa? Não é para tapar buraco? Não é para completar uma página que estava em branco? Todo pedacinho da Escritura, tudo que está citado aqui, tem um fim proveitoso. Serve para nos instruir, para nos corrigir, para nos exortar. Jesus falava muito por parábolas, por histórias, né? Assim, que ele criava um contexto para a gente entender, e outras coisas reais. Querido, eu quero te incentivar, te inspirar a ler, a querer conhecer, a querer saber, e olhar para isso com os olhos assim: o que é que Jesus fez? Eu tenho que fazer. Por que ele agiu assim? Eu tenho que agir. Como eu trago isso para o meu contexto, para a minha vida hoje, para que eu possa ser como ele? E isso vai nos abençoar. Você lembra daquela passagem que fala que Pedro andou sobre as águas? O que estava acontecendo ali? Jesus estava se despedindo da multidão e falou: pessoal, pega o barco e vai, que eu vou me despedir. Aí ele decidiu ir para o monte orar, ter um tempo a sós. Ele já viu que era tarde da noite, o barco já estava distante. O que é que ele fez? Ele foi andando sobre as águas para chegar até o barco. Simples assim. E quando chegou perto, os discípulos fizeram o quê? Se atemorizaram, ficaram morrendo de medo, pensando que era um fantasma, porque de madrugada uma pessoa andando sobre as águas, um vulto, né? Talvez estava distante. Quem será que é? E aí Pedro fala o que para Jesus? Jesus fala: não tenha medo, sou eu. E Pedro diz: se é você, fale para eu ir ter contigo. E aí Jesus fala: vem. Estava ventando, né? Estava como uma tempestade, um vento forte. Só que Pedro, ele sabia e ele estava entendendo o quê? Que se Jesus podia, ele podia também. Que se Jesus falasse, ele podia com certeza. E são esses detalhes pequenos que a gente precisa pegar. Olha a consciência de Pedro. Se Jesus pode fazer, e eu sou como ele, então eu também posso. Se é você, Jesus fala que eu vou andar sobre as águas. E o vento estava forte. Pedro fez o quê? Colocou o pé sobre as águas. Só dele não ter afundado já era um grande milagre. Ele caminhou por sobre as águas. Por quê? Porque ele entendia. É aquela consciência de que se Jesus pode, eu também posso. Se Jesus falou, eu vou ter segurança. Sabe quando a gente canta que a gente confia? A gente confia de todo o coração, a gente crê de todo o coração, independente de qual situação. Por quê? A gente sabe no que a gente está crendo. A gente não está crendo em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em qualquer princípio. Nós estamos crendo em Deus, na sua palavra, no Todo-Poderoso. E Pedro tinha essa consciência. Se Jesus fez, eu posso fazer. Se Jesus falou, eu vou. Só que o vento estava lá e ele andou. Na hora que ele se atentou mais ao vento do que a Jesus, a Bíblia fala que ele começou a afundar. E é sobre isso que eu quero abrir os seus olhos nessa noite, os meus e os seus. Sobre essa questão de quinta-feira, a gente tem tido ministrações a respeito da autoridade do crente. E a gente tem aprendido qual é a nossa posição em Deus. Qual é o nosso lugar em Deus. E eu quero que você saia dessa noite aqui certo de quem você é e do poder que está sendo carregado dentro de você, para você fazer tudo aquilo que Jesus faria, para você ser tudo aquilo que Jesus foi e é, para você andar da mesma forma que Ele e não ficar se atentando para o vento. O vento já estava lá, mas Pedro passou a dar mais importância a Ele. E aí o que aconteceu com a fé dele? Se abalou. Mas como assim? Pedro estava cheio de fé e, sei lá, segundos, minutos depois a fé dele foi embora? Sim. Isso acontece com a gente também. Vão ter momentos da nossa vida que você vai acordar cheio de fé, ousado, crendo, declarando, e vai terminar o dia chorando, numa deprê. Querido, a nossa fé, a nossa ousadia, ela pode sim oscilar, dependendo daquilo que a gente está dando ouvido, dependendo daquilo que a gente está dando atenção. Não quer dizer que você parou de crer em Deus. Quer dizer que você parou de exercer a sua fé.
E aí você vai começar a ver coisas, dar atenção a coisas que já estavam ali, mas você não estava se importando. E a partir daquele momento que a sua fé foi abalada, aí você começa a entrar em desespero, aí o pânico chega, e aí você não consegue mais dar conta de resolver as coisas. Misericórdia, né? Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas. Eu quero ler essa história com você. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 22. É uma história bem curta, mas que ela está citada nos 3 evangelhos. Jesus acalma a tempestade. Você já conhece essa história, eu creio. Mas vamos ler novamente. Diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhe: passemos para uma outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegaram, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de morrer, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram-lhe, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Glória a Deus. Que coisa linda. O que aconteceu aqui? A fé de Jesus operou um milagre. Jesus falou com o vento, falou com as águas e eles desfrutaram de vida, porque o barco ia afundar e eles iam naufragar. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é, Jesus estava indo para onde? Aqui está dizendo que ele decidiu sair de um lado do lago, do mar, e ir para o outro lado, para pregar a palavra. Aqui o contexto são de milagres, de parábolas, de multidões seguindo Jesus. Em outro evangelho fala até que tinha outros barcos por perto acompanhando o barco de Jesus. Jesus estava fazendo o quê? Servindo as pessoas, ministrando a palavra, curando pessoas. Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Mas aconteceu que uma tempestade chegou. Agora eu te pergunto, será que Jesus ele estava fora da vontade de Deus? Por isso a tempestade chegou? Será que Jesus não foi guiado por Deus ou pelo Espírito Santo e ele não recebeu uma instrução correta, ele pegou o caminho errado? Eu não creio nisso. Jesus, ele tinha uma ligação plena com Deus. Jesus, ele simplesmente estava fazendo aquilo que deveria fazer. Mas aconteceu que uma tempestade chegou. E quantas vezes na nossa vida a gente está buscando uma vida correta perante Deus, a gente está buscando a Deus, a gente tem orado, a gente tem se dedicado para estar aqui na igreja, para se envolver, e de repente um vento sopra, uma tempestade chega. E qual é a primeira coisa que comumente a gente faz? Por que Deus? Como Deus? Aonde eu errei? Será que Deus mudou de ideia? Será que não é a vontade de Deus? Será que eu estou no caminho errado? E a gente começa a se apavorar perante um grande problema. Aqui estava acontecendo um problema sério. O barco ia afundar. E Jesus e os discípulos iam morrer. Mas os discípulos, eles estavam só acompanhando Jesus. Jesus disse, pega o barco e vamos deste lado para aquele lado. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. E Jesus foi dormir, porque ele estava cansado. Só que a tempestade chegou, o vento chegou, e o barco começou a afundar. Querido, eu quero que você comece a trazer isso para o seu coração. Se você tem buscado uma vida correta perante Deus, se você tem servido a Deus de todo o seu coração, se você tem amado ao Senhor mais do que as coisas do mundo, se você tem procurado se afastar do pecado, e a tempestade ou o vento tem chegado na sua casa, não se desespere. Jesus também passou por isso. Jesus também foi surpreendido por um grande problema, por uma tempestade, por algo que estava trazendo dano e perigo de morte a eles. Está tudo bem. Nós estamos num mundo cheio de problemas. Nós estamos num mundo onde quem governa é Satanás, não é Deus.
Deus não tem o governo do mundo hoje. Ele tem o governo da minha vida, porque eu já aceitei Ele um dia e deixo Ele me governar. Mas do mundo não. Quem é que trouxe danos ali para Ele? A própria natureza que Deus criou. Olha que coisa doida, né? Deus não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo. Simplesmente Jesus estava no mundo e um dia mau, uma tribulação, uma tempestade, um problema chegou. E todos nós vamos passar por isso, ou já passamos. Em qualquer situação. Às vezes chega uma doença na sua casa inesperada que te surpreende. Às vezes chega uma perda, uma morte prematura, um acidente de carro, uma faculdade que você sabia que era para você fazer, que você foi guiado pelo Senhor para fazer e no meio do caminho não tem mais dinheiro para pagar. Coisas acontecem. Cadê a Leia? Uma casa que pega fogo e você se vê no meio do lugar perdido. E aí, você vai falar o quê? Deus, aonde eu pequei, aonde eu errei, o que aconteceu, aonde eu saí da sua vontade. A gente precisa se avaliar, porque às vezes a gente pode estar vacilando. Mas, querido, se você está buscando os caminhos do Senhor e as coisas chegaram, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode ficar parado vendo a tempestade afundar o barco e dizer, acho que não era vontade de Deus. E aceitar aquilo, sentar em cima daquilo e ver todo mundo morrer afogado. Não dá. Jesus passou por uma situação que o surpreendeu. Surpreendeu os discípulos. E qual foi a atitude dos discípulos? Eles criam que Jesus tinha todo o poder. E eles foram lá acordar Jesus. Eles foram lá chamar Jesus. Por quê? Porque Jesus podia resolver aquilo. Você fechou sua Bíblia? Abre lá de novo comigo, se você fechou, em Lucas 8. Eu quero ler esse versículo aqui com você. Lucas 8, versículo 24 diz: chegando-se a ele, despertaram dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Glória a Deus. Só que olha o que diz no versículo 25. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Gente, os discípulos criam em Jesus, criam que Ele tinha o poder para resolver o problema. Jesus repreende o vento, a água, e vira para os discípulos e começa a repreender a eles. Cadê a fé de vocês? O que está acontecendo aqui? Por quê? O que é que Jesus esperava dos discípulos? Que eles fossem lá e fizessem alguma coisa. Jesus não falou, parabéns, vocês estão aprendendo, eu sou o Todo-Poderoso, todo o poder está em mim, a minha fé é grande o suficiente para acalmar essa tempestade. Toda vez que um problema chegar, grita para mim que sou eu que vou resolver. Jesus não fez isso. Jesus chamou a atenção dos discípulos e disse, cadê a fé de vocês? Eles estavam com fé no quê? Na fé de Jesus. Eles estavam crendo em Jesus. Mas Jesus sabia que dali a um tempo Ele não ia estar mais junto deles. Ele ia embora. Ele ia morrer, ressuscitar, fazer o que Ele tinha que fazer. Então Jesus ali chama a atenção dos discípulos e repreende eles, para que aquilo não volte a acontecer. E Ele diz, aonde está a fé de vocês? Cadê? Por que foram me acordar e não resolveram vocês mesmos? Porque todo o poder que está em Jesus estava nos discípulos. Todo o poder que está em Jesus está em nós. Sabe por quê, querido? Não é você que vai, é você quem vai falar. Mas o poder que vai operar é o poder de Deus. Por isso que é tão importante a gente usar o nome de Jesus. Você vai repreender e você vai falar em nome de Jesus. O poder em operação, o que vai agir é Ele. Mas quem vai se levantar e fazer alguma coisa é você. E sou eu. Nós não podemos ficar esperando. E eu acho que isso se torna um hábito na nossa vida muitas vezes, da gente se ver diante de um grande problema na nossa casa, na nossa vida, e a gente correr para Deus, trancar no nosso quarto e falar, Deus, você está vendo o que está acontecendo? Por favor, me ajuda. Eu creio que você tem todo o poder para fazer. Eu creio que você pode tudo. E a gente faz uma oração e vai embora.
E Deus fica olhando para a gente falando assim, e aí, você vai fazer o quê? Vai ficar tudo aqui para mim? Eu já fiz por você aquilo que precisava fazer. O poder está em suas mãos, vai lá. Para o demônio, ele vai ter que sair. Você vai trazer uma ordenança para ele, em nome de Deus. O poder é dele, mas você tem que fazer algo, você tem que falar com aquilo. Nós precisamos declarar coisas sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, coisas que estão começando a ficar em desordem. Você vai dizer, você vai declarar para aquilo. Quem é que manda? Que lugar é aquele? Quem está presente ali? Se Deus está presente, a paz tem que estar presente. E as coisas em desordem têm que sair. E não você começar a desistir de tudo, porque talvez então não era a vontade de Deus. Não, querido. Mesmo a gente vivendo uma vida plena na palavra, na dedicação com o Senhor, Deus diz que a gente ia ter tribulação. Que o dia mal talvez chegue. Talvez não diretamente com você, mas com quem está do seu lado. E aí você vai entrar no desespero junto. Hoje nós tivemos um curso aqui de primeiros socorros. E a única coisa que ele falava o tempo todo, o bombeiro, era: mantenha calma. Se você não ficar calmo, você não vai conseguir fazer nada. Eu falei, nem orar vai dar para orar, né, se não ficar calmo. Se tem uma pessoa em perigo e só tem você ali para cuidar dela e você desmaia, e aí? Não vai acontecer nada, ou uma tragédia vai acontecer. A gente precisa manter a calma. A gente precisa ter essa paz que excede todo entendimento, essa paz que não tem lógica. Kelly, mas o normal é eu me desesperar. Mas não é normal. A palavra diz que é uma paz que está acima desse entendimento nosso humano. Está acima. Querido, todo mundo, a pessoa mais corrupta aí, que está roubando todo mundo, matando todo mundo, vai ter paz, se está tudo bem, se ninguém está pegando no pé dela. Agora vai baixar a polícia lá na casa dela que eu quero ver a paz, o Deus, o amor. O traficante lá, enquanto a polícia não bate lá, ele está curtindo, está na paz, na paz e amor. Querido, não é essa paz. Paz, quando tudo vai bem, qualquer um tem. Eu estou falando da gente desfrutar de uma paz em meio a um caos, em meio a uma tempestade. Quando o seu barco está afundando, você desfrutar dessa paz, que é a presença de Deus com a gente, que é saber que Deus está junto de nós. Abra sua Bíblia comigo. Deixa eu achar aqui. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não é no seu poder, não é na sua força, não é porque você sabe tudo, não é porque é uma doencinha. É porque o poder de Deus vai operar através de você. Pode ser o pior diagnóstico médico. A Bíblia nos diz que nós somos libertos da doença. Então nós precisamos falar. Nós precisamos confessar. Nós precisamos dizer e colocar as coisas no lugar. Pela nossa fé. A nossa fé em operação, em ousadia. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios. Vamos ler Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 16. Nós vamos ler do 16 até o 23. Diz assim: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha no capítulo seguinte, capítulo 2, versículo 6. E ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, nós já lemos isso aqui tantas vezes, mas isso tem que ser diariamente vivo dentro de nós. Essa revelação, esse entendimento. Sabe quando você está ouvindo, mas de repente dá um clique e aquilo passa a ser vida mesmo dentro de você. Nós precisamos sempre trazer à nossa memória aonde é que nós estamos. Nós estamos assentados junto com Jesus. Junto com Jesus, acima de todo principado, de toda potestade, de todo mal, de tudo que se possa nomear, aqui, depois. É completo o versículo, para não ter nenhuma brecha. Nós estamos em Cristo. Jesus e nós é a mesma coisa. Jesus veio para a terra para isso, para nos colocar nessa posição, para que nós pudéssemos viver aqui com plenitude de vida. Podemos viver aqui na terra com alegria, desfrutando do melhor. Mas nós precisamos usar esse poder do nome de Jesus. Foi Ele quem fez. Ele pagou tudo. Não pagou metade, ou só um pedacinho. Só pagou a morte. Pronto, você não vai morrer a eternidade, você vai ter direito do céu. Não. Lá fala que Ele também nos livrou da enfermidade, da pobreza, da falta. Nós estamos em Cristo Jesus, acima de tudo isso. E a única coisa que falta é a gente ter uma fé ousada, uma fé que fala, uma fé que se coloca. Que no momento da tribulação, da tempestade, do vendaval, em vez de você ficar perguntando para Deus, por quê, por quê, por quê? Você vai resolver o problema. Você vai falar com a situação. E você vai desfrutar da paz. Jesus podia ter parado ali e começado a questionar Deus. Por quê? Eu vou morrer agora aqui no meio do mato, ainda fazer o que tem que fazer, e o Senhor manda essa tempestade e começar a reclamar. Os discípulos poderiam ter feito isso também. Nós precisamos saber qual é o propósito e o chamado de Deus na nossa vida. Orar antes de tomar uma decisão, ser guiado por Deus. Mas na hora que você está naquele caminho, querido, e o vento chegar, você vai se posicionar. Você vai falar com Ele. E você não vai começar a deixar pensamentos errados te tirar do foco, não. Você sabe aonde você está indo. Você está indo deste lado para aquele lado, para cumprir os planos e os propósitos de Deus, para ser bênção na vida das pessoas. E quando o vento chegar, você vai colocar ele no lugar dele e vai seguir. Você não vai desistir. Você não vai abrir mão. Amém? Foi Deus quem te deu seus filhos? Deus colocou planos, sonhos, propósitos. Claro, Ele tem o direito de escolha, claro que tem. Mas você enquanto pai, você enquanto mãe, você pode orar, você pode declarar, você pode protegê-los em oração, você pode dizer coisas. Na nossa casa, o mal não chega. Não chega. E mesmo que tenha um descrente lá dentro, ele vai desfrutar disso, porque se eu estou lá dentro, não vai poder chegar. Não é assim? Quando eu falava para passar o sangue lá na porta, que ia chegar, né, a morte, não, se estava lá pintadinho com sangue, podia até quem está lá dentro merecer morrer, mas não ia. Por quê? Porque tinha um sinal, uma marca. Aqui não tem como, aqui não pode. Querido, na sua casa, na sua família, eu creio muito nisso. Que a gente pode declarar, dizer coisas. E a bênção do Senhor na minha vida vai proteger até quem não está merecendo. Vai abençoar até quem não está merecendo ainda. Por quê? Porque a bênção vem sobre mim. E se as pessoas estão ali junto comigo, elas vão ser abençoadas. Sabe aquela história de eu estou no avião, não vai cair? Não vai cair, então não vai cair. E quantas pessoas não vão cair junto?
Por quê? Porque você está ali, o Senhor está te guardando. A bênção do Senhor é sobre você. Só que nós precisamos falar, nós precisamos dizer, nós precisamos gerar coisas, querido. Mesmo quando a gente não está vendo, mesmo quando ainda não chegou, mesmo quando parece distante. Olha que coisa doida, eu vou falar com o vento, eu vou falar com a água. Vai, é assim. Tem coisas que parecem loucura, mas a gente precisa falar. Só quem já desfrutou disso sabe do que eu estou falando. De você dar um de doido, falando com a situação, mas o milagre chegou. Mas você teve testemunho para contar. Talvez as pessoas estavam rindo de você, mas só você sabe que foi a sua oração que trouxe aquilo à existência, que foi o seu confessar que livrou alguém da morte, que foi o seu confessar que trouxe paz para sua casa em meio ao caos, após uma tragédia, após uma perda, após algo difícil. Querido, a gente vai passar por situações que vão tirar o nosso chão, mas nós precisamos falar e colocar as coisas no lugar. Nós precisamos confessar a palavra, segundo aquilo que a gente crê. Fé é tudo na vida de um crente. Agora, fé no quê? Fé no quê? Você pode estar com fé na coisa errada. Você pode estar mais temendo, né, com medo, com fé no que pode ter de pior do que com fé em Deus. Nós precisamos analisar o nosso coração constantemente. Assim como Pedro, num segundo estava crendo, no outro não. Nós precisamos nos avaliar o tempo todo e trazer aqui, para os nossos ouvidos a palavra. A palavra. Querido, se você precisar se afastar de pessoas por um tempo, faça isso. Porque isso vai salvar a sua vida, vai salvar o seu casamento, vai salvar você. Tem pessoas que nos influenciam para baixo e não para cima. Tem pessoas que estão até tentando nos ajudar, mas te coloca mais em depressão do que te tira dela. Pensamentos, conselhos errados, distantes da palavra, pessoas que não têm uma experiência com Deus, pessoas que não conheceram ainda esse amor, pessoas que ainda não desfrutaram disso, não são pessoas boas para estar te aconselhando, te influenciando no meio de um problema, de uma tribulação. Então, se você precisar por um tempo estar distante de lugares, de pessoas, de coisas, de programas, de celular, do que for, isso vai salvar a sua vida. Vai te ajudar a permanecer em fé. Porque a nossa fé, ela pode sim ser abalada. Depende para onde estão os nossos olhos. Depende no que é que nós estamos olhando. E quando você está sentindo medo, a pior coisa que tem é você estar perto de alguém que está com mais medo que você. Não é? Está no avião ali, vai subir, você quer segurar a mão de alguém que está do seu lado para você manter a sua fé e a pessoa está em pânico, desesperada. Não vai ajudar nada, você vai entrar em desespero também. A gente precisa buscar pessoas que vão nos sustentar ali na mesma fé que a nossa. Na mesma fé que a nossa. Mas é o meu marido que não crê, vou me afastar dele. Não, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo para você buscar pessoas que vão te inspirar, te auxiliar, te ajudar a crer, a declarar, a ousar, a falar com as situações, com as coisas. E nós vamos desfrutar dessa bonança. E eles seguiram um caminho, foi tão simples para Jesus, né? Ele declarou, tudo se acalmou e vida que segue. A gente não pode ficar dando atenção, perdendo tempo com essas coisas. Tem que ser normal na nossa vida. Normal na nossa vida isso. A gente está passando por esse processo agora, né, de estar carregando um bebê, um bebezinho. E nesse começo você fala assim, nossa, será que está acontecendo alguma coisa mesmo? Eu, graças a Deus, estou muito bem, não tenho tantos sintomas. E eu falo assim, você não vê ultrassom, se você não ouve o coração, você até duvida se algo está acontecendo. Porque não é ali palpável, real, concreto. É algo que você está gerando, que você está declarando, que você ainda não viu, que você ainda não sente, mas é algo sobrenatural que está acontecendo. Né? Hoje, eu estou com 10 semanas, o bebezinho é pequenininho, mas ele já tem muitas coisas formadas. Eu sei porque a gente lê, né? Porque não dá para perceber ainda. Mas, gente, é algo tão poderoso que está acontecendo e a gente não está vendo. Só que se eu não me policiar,
eu não estou declarando nada, não estou confessando nada, não estou gerando nada, porque eu não estou vendo, não estou sentindo ainda. Então eu me esforço, até brinquei com ela, eu falei, eu tenho que me esforçar, orar, declarar, confessar coisas, dizer coisas, todos os dias. Bendito é o fruto do meu ventre, não sei o que é ainda, então não dá para chamar de menino ou menina, mas é bendito, é saudável, é pleno, é perfeito. E quando qualquer tribulação chegar, a gente vai falar, vai declarar e as coisas vão cessar. Semana passada eu passei por uma situação em casa, sozinha, estava indo dormir, e aí eu fui usar o banheiro e percebi uma sujeirinha, e recentemente tinha passado por situações de pessoas próximas de perder bebê, ou de passar por um aborto espontâneo, ou outras situações, com aquele início de situação, e eu me vi em casa, no apartamento, sozinha, e eu falei, e agora? Eu posso me desesperar, eu posso ligar para minha mãe, eu posso querer não dormir sozinha para casa de alguém, eu posso querer ligar para o pastor, ou simplesmente eu posso crer, eu posso declarar que isso não é nada, que se era não vai ser, e declarar coisas, e dizer coisas, e trazer à existência coisas, conversar com aquela sujeira ali, dizer quem ela é e quem eu sou. E foi o que eu fiz. Como? Não sei. O Espírito Santo está em mim, a paz, a bonança estava lá comigo. E eu agi assim. E tá tudo bem. Fui dormir gostoso. Acordei no outro dia e falei, amor, deixa eu te contar uma coisa. Aconteceu, já resolveu, tá tudo bem. Que bom. E deixa pra lá e mudar de assunto como se nada tivesse acontecendo. Porque ele tá lá distante, mas ele crê no mesmo Deus que eu creio. Amém? Só que você precisa dizer, parece uma coisa tão pequena, e para mim, graças a Deus foi, mas poderia ter se tornado num desespero, poderia ter se tornado num medo, num pavor, e coisas poderiam ter acontecido, se eu não tivesse me colocado. Assim como se eu passar o microfone aqui, eu tenho pessoas que vão contar experiências muito mais fortes do que essa que eu passei. Mas por causa do quê? Por causa de uma fé ousada. Você não sabe, você não entende, mas você crê. O conhecimento está em você. A palavra está em você. Deus é maior do que tudo. Todo o poder está nele. E por causa desse nome, a gente vai falar e as coisas vão se sujeitar a nós. Nós precisamos nos colocar acima. A Bíblia fala que nós temos poder para pisar serpentes e escorpião. E toda a obra do mal, absolutamente tudo. O diabo, os seus demônios e qualquer coisa que venham dele. O que é que vem do diabo? O diabo faz o quê? Ele vem para matar, para roubar, para destruir. Qualquer coisa que estiver querendo tocar a sua vida ou a sua família, dentro dessas coisas, o barco ia afundar, ia gerar morte. Jesus foi lá e repreendeu. Tudo que vem para trazer morte, destruição ou para roubar algo que é nosso, nós precisamos declarar, orar, dizer em nome de Jesus. E aquilo tem que mudar, tem que resolver, não tem outro jeito. Começou a sentir sintomas, declare, fala. Qualquer coisa que vem roubar aquilo que você trabalhou para conquistar, aquilo que é seu, algo de forma injusta, algo, não sei, você vai orar, você vai declarar, você vai dizer. Porque isso não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem de quem? Do diabo. E nós não vamos receber, nós não vamos acolher, nós não vamos abrir a porta para entrar e ficar. Nós vamos colocar ele no lugar dele. Em fé, querido. Falando, fazendo alguma coisa.